sentar, meu irmão e minha irmã. Eu vou fazer uma leitura bíblica com vocês. Eu vou abrir a Bíblia com vocês. A gente vai ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Hoje nós vamos tratar sobre o tema gestos de amor. Na série O Melhor de Mim, a gente vai abordar esse aspecto da palavra do nosso Deus. Olha o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Joãozinho recebeu 2 moedas de sua mãe, ambas com o mesmo valor. Joãozinho recebeu 2 moedas de sua mãe com o mesmo valor. Uma foi dada para a oferta no culto, a outra para comprar pirulito. A mãe de Joãozinho foi enfática. Menino, lembre-se, uma moeda é de Jesus e a outra é sua. Repita comigo, Joãozinho, disse a mãe. E Joãozinho disse: uma moeda é minha, a outra é de Jesus. Não, menino, a primeira moeda é de Jesus. Tá bom, mamãe. Uma moeda é de Jesus, a outra é minha. Enquanto caminhava alegremente com as 2 moedas na mão, Joãozinho tropeçou. Por mais que ele tenha tomado cuidado com as moedas, uma delas escapuliu e caiu no bueiro. Joãozinho percebeu que aquela moedinha não tinha mais volta. Restava apenas uma moedinha na sua mãe, que a sua mãe tinha lhe dado. Sua mãe tinha dito: uma moeda é de Jesus, a outra é sua. Joãozinho, percebendo que tinha apenas uma moeda na mão, disse para si mesmo: lá se foi a moeda de Jesus. Restou apenas a moeda do Joãozinho. O modo como a gente encara contribuição financeira na igreja revela o quanto amamos o reino de Deus. Quem ama, ouça bem isso é bíblico e também sociológico. Quem ama, investe na pessoa amada, ou até mesmo na coisa amada. Por isso, homens investem nas esposas, ou deveriam. Por que um homem investe na mulher que ele escolheu para ser sua? Porque a ama. Por que os pais investem nos filhos? Porque os amam. Se você for no shopping, na seção de roupas para as crianças, esta seção costuma ser a seção com os preços mais altos. Por que os preços de roupas de crianças são tão altos? Porque os comerciantes sabem o quanto os pais são capazes de investirem nos filhos. Pessoas também investem nas suas propriedades. Investem nos seus automóveis, nas suas casas, nas suas roupas, na sua estética. O tamanho do nosso amor é medido, ou pode ser medido, pela nossa disposição de investir. Você quer saber se alguém
ou algo é importante para você, verifique o quanto você está disposto a investir por este alguém ou por este algo. Uma vez um jovem veio pedir conselhos para mim a respeito de como conquistar uma garota por quem ele estava apaixonado. Eu não sou um doutor do amor. Eu utilizei um princípio bíblico, disse, cara, se você quer conquistar essa moça, o que eu posso dizer para você é o seguinte: compra um presente, compra rosas, um urso, investe. Ele disse de maneira enfática para mim, pastor, esquece, eu não gasto 1 centavo com mulher. Eu disse, cara, você não gosta dela, porque quem gosta, quem ama, investe. Quem gosta, abre mão do que é seu, pelo bem-estar da pessoa amada. Porque o tamanho do nosso amor tem tudo a ver com a nossa disposição de gastar. Meu primeiro carro, quando eu comprei, eu me lembro que eu fui comprar acessórios para higienizar o meu carro. Eu gastei R$30 por uma bucha de lava-carro. Uma bucha que você compraria por 99 centavos em qualquer outro lugar. Eu tive um amor por aquele primeiro carro que hoje eu não tenho, pelo carro que eu possuo. É um carro muito melhor, mas era o primeiro carro. R$40, irmã Rose, por uma bucha. Não tinha nada de especial. Eu encontrei essa bucha aqui, nessas lojas de R$1,99 por 99 centavos. Quem ama, investe. Existem inúmeras passagens da Bíblia que abordam o assunto contribuição financeira na igreja. Crente em Jesus não pode ter preconceito em pensar a respeito desse assunto. Porque se você olhar para os evangelhos, você vai perceber que Jesus, por muitas vezes, abordou o assunto contribuição financeira. Para vocês terem uma ideia, Jesus falou mais de dinheiro do que reino dos céus. Porque Jesus entendia que esse assunto tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Dependendo da maneira como a gente lida com o dinheiro, a gente pode se tornar idólatra. A gente pode deixar de amar o reino de Deus. E Jesus, por diversas vezes, tratou a respeito desse assunto. Poderíamos usar várias passagens para tratar esse tema. Mas o Espírito nos conduziu nesta série para abordar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. À tarde o pastor Edinho vai estar tratando esse mesmo tema. E eu gostaria de, nesse único versículo, apresentar verdades espirituais que precisam ser consideradas por aqueles que amam ao Senhor. Quem ama a Deus precisa espremer esse texto. Precisa entender que mensagem espiritual está contida nele. Como a gente pode oferecer o nosso melhor a Deus no que diz respeito às nossas finanças, a partir da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E a primeira mensagem que esse texto nos transmite é a seguinte. Eu vou falar, vocês vão repetir, por fineza. A contribuição financeira é pessoal e intransferível. 1, 2, 3. A contribuição financeira é pessoal e intransferível. Falar de dinheiro na igreja é altamente necessário. Por mais que a gente reconheça que a teologia da prosperidade seja um excesso e pecaminosa, deixar de falar desse assunto na igreja seria um mal espiritual.
Porque este assunto está esparramado nas Escrituras. E se Deus o deixou, nós precisamos abordá-lo. Não podemos ter crises em ouvir essa palavra. Porque Deus quis que o avanço da sua obra contasse com a nossa boa vontade financeira. Vocês devem saber que Deus é dono de tudo. Ele poderia manter os seus projetos sem os recursos humanos. O profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8 do seu livro, diz: a prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. O Salmo de número 24, versículo 1 afirma: ao Senhor pertence a terra, toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Do ponto de vista de necessidade, Deus não precisa do dinheiro dos homens. Mas em sua soberania, Deus permitiu que as pessoas tivessem o privilégio de participar dos seus projetos, contribuindo financeiramente. Isso mesmo, escute isso. Doar parte dos nossos recursos para a obra de Deus não é um favor que a gente faz, é um privilégio. Doar no reino de Deus não é uma gentileza que o ser humano faz, é uma honra, é uma honra. E a primeira parte do versículo 7, o Rafa vai projetar novamente, diz o seguinte, preste atenção no texto, por favor. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Você percebe que o texto aí aparece no imperativo? O texto não diz que as pessoas que desejarem devem contribuir. O texto diz: cada um contribua. É uma ordem divina. Sabe por quê? Porque a contribuição financeira no reino de Deus é um mandamento. É tão mandamento quanto não furtarás, não adulterarás, ou lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um mandamento tão sério que por vezes é esquecido. Em Mateus 19, Jesus é abordado por uma pessoa rica, disposta a segui-lo. E Jesus disse: você está disposto a me seguir mesmo? Venda tudo o que você tem e me siga. Jesus está fazendo uma prova de fé. Jesus está perguntando se aquele homem era capaz de abrir mão de tudo pelo reino. A Bíblia diz que aquele homem não quis seguir a Jesus. Quando amamos demais o dinheiro, quando temos amor às coisas desta vida, abrimos mão de valores espirituais. Lembre-se, meus irmãos, a contribuição é um mandamento de Deus. Além disso, o versículo não diz que alguns devem contribuir. Isso é bem legal de observar. O texto diz assim: cada um contribua. Ou seja, a contribuição é pessoal e intransferível. Cada um contribua. Todos devem contribuir. Madre Teresa de Calcutá disse: não há ninguém tão rico que não possa precisar de ajuda. Não há ninguém tão pobre que não tenha condições de ajudar. A melhor oferta mencionada no Novo Testamento é de uma viúva. Uma viúva pobre que chegou no templo e no momento do ofertório, a sua oferta comparada à oferta dos ricos era a menor. E pouca gente percebe por que Jesus diz que a oferta daquela mulher era a melhor oferta. Jesus diz assim:
Eu quero dizer para vocês que a oferta desta viúva foi melhor do que as demais. Porque os demais deram do que sobejaram, do que sobraram. Eles doavam, não com boa vontade, não com alegria, doavam com mesquinhez. Jesus diz assim: essa viúva doou tudo que tinha. A oferta dela não foi boa porque foi pequena. Foi boa porque não foi uma oferta mesquinha. Dentro da sua possibilidade, ela ofertou o seu melhor. E ela não se eximiu de ofertar. Jesus não disse, não, ela é uma viúva bem pobrezinha, então ela não precisa ofertar. Jesus nunca disse isso, a Bíblia nunca disse isso. Lá nos livros da lei do Antigo Testamento, quando fala de oferta, tem um texto que Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito, que diz assim: diante de mim ninguém deve aparecer de mãos vazias, porque ninguém é pobre o suficiente que não possa ofertar. Se você vai na África, nós temos igreja na África, viu, irmãos? Moçambique. Nós temos igreja na zona rural, onde os irmãos promessistas, cerca de 3 a 4 mil promessistas, vivem abaixo da linha da pobreza. Não sei se você sabe disso, parte das suas ofertas aqui vão para lá. Tem um percentual, tudo que você contribui aqui vai para Moçambique. A gente tem um projeto social de agrícola, de poços artesianos. Artesiano, essa é a palavra, né? Poços artesianos, porque tem dificuldade de água, de higiene, de alimentação. Mas você acha que não tem oferta? Os irmãos, quando não tem dinheiro, eles ofertam banana, abacaxi, feijão, porque não há ninguém tão pobre que não possa ofertar. E a oferta, irmão, é pessoal e intransferível. Quem ama não economiza quando o assunto é investir na pessoa amada. Nossa disposição de contribuir na igreja revela o quanto amamos a Deus. Nossa disposição de contribuir revela o tamanho do nosso amor. Dízimos, ofertas e campanha financeira para projetos missionários precisam constar no nosso orçamento. Não sei se todos aqui têm o hábito de fazer uma tabela orçamentária do que gasta. Eu recomendo, viu? Isso é básico. A gente não pode gastar além do que a gente ganha. Pastor, eu tenho dificuldade. É só baixar um aplicativo para você colocar quanto você ganha e quanto você pode gastar. Eu conheço pessoas que sobrevivem de um salário mínimo. São dizimistas e ofertantes. E não falta o pão. Eu conheço gente organizada financeiramente. Eu recomendo que você seja organizado. Mas na sua organização financeira não deve constar apenas feijão, arroz, energia, água, internet, passeio. Tem que colocar na tabela investimento no reino de Deus. Porque Deus entrega recursos a cada um de nós para que sejamos fiéis. E nós temos que ser fiéis na contribuição ao reino. Isso é bíblico. Porque a contribuição financeira é pessoal e intransferível. Não dá para dizer assim, não, a Jéssica, ela ofertou pelo Rodolfo. O Rodolfo ofertou pela Jéssica. A Jéssica tem a sua contribuição, o Rodolfo tem a dele. Claro, como são marido e mulher, eles podem se organizar. Mas eles precisam compreender que a oferta é pessoal e intransferível. Lembre-se disso. Segundo a mensagem espiritual que esta palavra nos apresenta, eu falo, vocês repetem. A contribuição financeira precisa ser generosa, constante e proporcional. 1, 2, 3. Obrigado, irmãos. Lembre-se desse tripé: generosidade, constância e proporcionalidade. A segunda parte do versículo 7, vamos olhar para a Bíblia, porque tem que ser Bíblia, né? Não pode ser o que o pastor Hubert pensa, tem que ser o que está na Bíblia. Só volta o anterior, Rafa, para a gente se situar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja que curioso. A primeira parte desse versículo
fala do dever de contribuir. A segunda ensina a maneira de contribuir. A Bíblia é pedagógica, ela é bem didática, assim. O Espírito Santo, nada na Bíblia foi jogado assim, sem uma construção lógica. A Bíblia foi escrita para ser clara e ser didática para a gente. A primeira parte nos ensina que é dever de todas as pessoas contribuir. Mas a segunda diz que nós não podemos contribuir de qualquer jeito. Nos ensina a maneira correta de contribuir. Porque o ato de contribuir na igreja vai além das cifras. Tem um versículo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que diz assim: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, e não tivesse amor, de nada valeria. Como pode alguém dar o corpo para ser queimado e não ter amor? Como pode uma pessoa doar tudo e não ter amor? A Bíblia está dizendo que é possível alguém estar contribuindo com as intenções erradas. Porque o ato de contribuir vai além de depositar um envelope aqui no gasofilácio. Vai além de efetuar Pix ou uma transferência bancária. A proposta bíblica é que haja alegria no coração de quem contribui. Deus não aceita contribuições forçadas ou interesseiras. A má vontade em contribuir é reprovada pelo Senhor. Nós temos que dizimar e ofertar. Mas se nós o fazemos com a intenção errada, Deus não recebe. Se você quando dizima, se você quando oferta, você faz isso com pesar e fica pensando o que poderia gastar com aquele dinheiro que foi depositado, Deus não recebe tua oferta. Deus não recebe o teu dízimo. Porque não pode ser com tristeza. Que a tua mão direita contribuir, a esquerda não deve saber. Foi o que disse Jesus. Precisamos ser generosos na forma de contribuir. E a Bíblia diz que tem que ser com alegria. Não pode ser por necessidade, na ideia de interesse. Sabe, eu vou contribuir porque Deus vai me dar milhões. Claro que Deus vai suprir as necessidades. Mas se for interesseira, Deus não recebe. Cada um contribua com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus, como eu disse agora há pouco, Ele sempre usa a didática. E para nos oferecer uma didática na maneira de contribuir, Deus instituiu o dízimo e a oferta. Por que Deus criou o dízimo e a oferta? Para ser didático para a gente. Ofertas, na Bíblia, são doações cujos valores são definidos por quem vai ofertar. Eu vou ofertar, então eu preciso definir no meu coração quanto eu vou ofertar. Isso é oferta. Na Bíblia, dízimo corresponde à 10ª daquilo que eu ganho. A Bíblia ensina que tanto o dízimo quanto a oferta são contribuições que não devem ser administradas por quem contribui, mas por quem Deus colocou na igreja com a função de administrar. Isso é bem bacana. Em canto nenhum da Bíblia você vai ver alguém dizendo: olha, isso aqui é do Senhor, então eu vou dar o seguinte destino. Vou criar um projeto social. Não é assim que a Bíblia ensina. Projeto social nosso tem que ser com o dinheiro que é nosso. Neymar tem um projeto social dele. Romário tem os projetos sociais dele. Não sei se alguém conhece o Romário aqui. O Romário é um jogador antigo da minha época, melhor que o Neymar, né? Pessoas famosas têm projetos sociais, mas na Bíblia você não pode fazer projeto social com dinheiro que não é seu. Dízimo e oferta não são seus. Você não pode, você pode até fazer, mas não está autorizado por Deus. Não está. Porque na Bíblia, dízimo e oferta são depositadas aos pés de quem Deus colocou para administrar. Lá em Malaquias 3,10 diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Os dízimos não são levados para onde eu quero levar. Certa feita, teve uma mulher que derramou perfume caro aos pés de Jesus, e Judas, que era o tesoureiro, reclamou. Por que está depositando aqui? Por que não dá aos pobres?
Jesus disse: o pobre sempre vocês vão ter com vocês. Qual é o problema desta mulher demonstrar amor por mim? Quem muito ama, mas demonstra. Quem muito é perdoado, mas ama, disse Jesus. Claro que nós podemos ajudar os pobres, mas com aquilo que é nosso, não com aquilo que pertence a Deus. E o texto diz assim, Malaquias: trazei a casa do tesouro. Trazei todos os dízimos, Malaquias 3,10, que o Rafa está procurando ali, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, olha o propósito, na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Dízimo é na casa do tesouro. Pastor, foi no Antigo Testamento, mas olha o que diz o Novo Testamento, lá em Atos 4,34, quando os irmãos contribuíam. No Novo Testamento, onde é que eles contribuíam? Atos 4,34, olha o que diz a palavra do Senhor lá no Novo Testamento. Pois nenhum necessitado havia entre eles, Deus abençoava o povo, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Até aí, Rafa. Sempre houve uma administração de dízimo e oferta na igreja. Sempre houve. Não é onde eu quero. Não é onde eu quero entregar. E essa entrega dos dízimos das ofertas atende em 3 princípios espirituais. O princípio da generosidade, constância e proporcionalidade. Você sempre vai encontrar, quando o assunto é contribuir, a contribuição que Deus recebe na Bíblia tem que ser generosa. Ela não pode ser mesquinha. A contribuição, ela não pode ser de vez em quando, ela é constante. E a contribuição é proporcional. Olha como Deus é sensível. É de acordo com a renda de cada um. Para o Alexandre, a contribuição, ela tem que ser de uma maneira. Para o Wilbert, tem que ser de outra. Porque a renda do Alexandre é uma e a renda do Wilbert é outra. E o dízimo atende à proporcionalidade, é 10%. O 10% de uma pessoa não é 10% de outra. Porém, com a oferta, a gente não pode esquecer desses princípios, porque a oferta é quanto a gente quer dar. Mas eu tenho que considerar, olha, a oferta tem que ser sempre. A oferta tem que ser constante, não é isso? A oferta tem que ser proporcional. Quanto eu posso dar? Eu não posso também pegar todo o meu dinheiro e dar de oferta, porque não é esse o propósito de Deus. A não ser que seja um voto específico, por um salário do mês, é uma coisa minha, pontual. Mas eu não posso dizer para minha esposa, olha, hoje, esse mês não tem compras, porque eu gastei tudo lá na igreja. A Bíblia não manda fazer isso. Não, a Bíblia manda eu sustentar a minha família, eu sou provedor. Mas a mesma Bíblia me ensina a ser proporcional. Quanto do meu orçamento eu vou doar para o reino? E tenho que ser generoso, irmãos. A viúva lá, a viúva pobre foi generosa. Minha oferta, pastor, é da viúva pobre, porque são alguns centavos. A viúva pobre deu tudo o que tinha. Olha a generosidade dela. Lembra do Joãozinho, irmãos? O Joãozinho disse que a oferta que se perdeu era de Jesus. Quando você diz no mês, o dinheiro não deu para dizimar, você gastou o dinheiro de quem? Seu ou de Jesus? Joãozinho disse, olha, foi embora o dinheiro de Jesus, não deu. A conta de energia foi cara esse mês, mas o sorvete teve esse mês, né? É porque o dinheiro do dízimo era o dinheiro da energia. E foi embora. Olha, o dinheiro da oferta era exatamente, estava guardadinho lá. Mas eu precisei gastar com farmácia. Só que eu não deixei de passear, não deixei de comprar uma roupa nova. Lembre-se do exemplo de Joãozinho. Lá se foi a moeda de Jesus. Irmãos, as contribuições precisam ser generosas, ou seja, sem mesquinhez, constante, ou seja, permanente, e proporcional, de acordo com a nossa possibilidade. Se nós respeitamos esses princípios nas contribuições, estaremos oferecendo o melhor para Deus. Deus merece o nosso melhor. Ele merece. Irmãos, essa contribuição financeira que estamos pregando hoje é uma prática milenar na Bíblia.
Tanto no Antigo, você pode ler, no Antigo como no Novo Testamento, o povo de Deus é visto doando parte dos seus bens e recursos para a manutenção de projetos espirituais. Essas doações na Bíblia são gestos de amor. O diabo trabalha muito para a gente se apegar às coisas desta vida. Por isso Jesus disse que o dinheiro pode se tornar um Deus chamado Mamon. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, Noelma. Ou a gente serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon é quando a gente ama demais o dinheiro. Quando a gente entende que o dinheiro é só nosso. O dinheiro não é só nosso, irmãos. Mamon não é para a gente. Os servos de Deus sempre contribuíram. Porque contribuir significa amar a Deus. Contribuir financeiramente no reino é um gesto de amor ao Pai. Oferecer parte dos nossos bens, dizimando, ofertando, ou participando de campanhas financeiras, para o progresso da igreja e sua expansão da palavra é uma honra para nós. Quando estivermos